Existe algo que quase ninguém te conta sobre o que realmente desperta o desejo na mente de um homem. Muitas mulheres acreditam que a atração acontece através do corpo, do físico, dos gestos, mas a verdade é que tudo começa na mente dele, muito antes de qualquer contato físico. Existem certos gatilhos psicológicos que ativam algo profundo, quase instintivo, dentro de um homem. E o mais surpreendente é que a maioria das mulheres os ativa sem saber ou os bloqueia sem perceber. Hoje, quero revelar quais são esses gatilhos ocultos, aqueles que fazem a diferença entre um homem que te vê como algo passageiro e um homem que se sente psicologicamente atraído por você e apaixonado por você muito além do físico. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes de começarmos, convido você a se tornar membro do canal clicando no link no primeiro comentário fixado. Isso lhe dará acesso a conteúdo exclusivo. Você receberá mensagens mais profundas e também estará apoiando este espaço para que ele continue a crescer. Faça parte desta comunidade que não só busca entender o amor, mas vivenciá-lo conscientemente. Obrigada do fundo do meu coração. Agora vamos descobrir o primeiro gatilho psicológico que faz um homem não só se sentir atraído por você, mas também ficar com você na cabeça. Primeiro, o efeito espelho. Quando você reflete sutilmente a energia dele. Uma das maneiras mais poderosas de criar uma conexão profunda com um homem acontece sem que ele perceba conscientemente. É um fenômeno que observei repetidamente em minha clínica. O efeito espelho consiste em refletir sutilmente a linguagem corporal, o ritmo e a energia dele. Desde cedo, os seres humanos são programados para imitar inconscientemente os gestos e as emoções daqueles ao seu redor. Essa reflexão ativa um sistema no cérebro que nos permite sentir empatia, conexão e afinidade sem precisar de palavras. Quando uma mulher sabe usar esse princípio naturalmente, ela se torna alguém com quem um homem se sente confortável, atraído e profundamente conectado, sem saber por quê. Não se trata de copiar cada movimento artificialmente ou de forma exagerada. Trata-se de pequenos gestos sutis, um movimento de cabeça, a maneira como você inclina o corpo em direção a ele quando ele fala, o jeito como você sorri quando ele sorri. É algo suave, quase imperceptível, mas profundamente eficaz. Por que isso é psicologicamente atraente para ele? Porque, em um nível subconsciente, o homem interpreta esse reflexo como um sinal de afinidade e aceitação. Ele sente que vocês estão na mesma sintonia, que existe uma harmonia emocional, e isso ativa uma resposta de relaxamento e abertura em seu sistema nervoso. O mais interessante é que esse gatilho não tem nada a ver com o físico ou com a aparência. É uma conexão puramente mental e emocional, e é exatamente por isso que funciona. Agora, há um detalhe crucial que aprendi ao longo dos anos. Esse efeito só funciona quando você também está presente e conectada consigo mesma. Se você fizer isso mecanicamente, tentando forçar ou controlar, ele perceberá, mesmo que inconscientemente. Mas se você fizer isso com calma, com escuta genuína, com presença real, ele se sentirá cada vez mais atraído. E aqui está um detalhe fundamental que observo em minha prática. Os homens não se lembram dos gestos exatos, mas se lembram de como você os fez sentir. Quando ele sente que pode ser ele mesmo com você, que não precisa fingir, que existe um fluxo de energia sem esforço, é aí que a atração se torna emocional e não apenas física.
Esse gatilho também ativa um sentimento de cumplicidade silenciosa, algo que muitos homens desejam, mas raramente encontram, porque vivemos em um mundo onde tudo se tornou rápido, barulhento e forçado. E quando eles encontram alguém que sabe como habitar o silêncio, fazer uma pausa e se conectar verdadeiramente, algo em suas mentes diz: ela é diferente. Então, lembre-se, da próxima vez que vocês compartilharem um momento, não se preocupe obsessivamente com o que você tem a dizer ou fazer. Simplesmente observe-o, respire, permita que seu corpo relaxe e reflita sutilmente a energia dele, sem forçar, sem pensar demais, apenas ser, apenas existir. Essa é a primeira chave que destrava uma atração profunda em sua mente sem que ele perceba. Segundo, o jogo da incerteza, como a ambiguidade desperta o desejo masculino. Se você quer entender o que realmente desperta o desejo na mente de um homem, precisa compreender algo fundamental que observo em minha clínica há décadas. A mente masculina responde intensamente ao mistério e à incerteza emocional. A mente humana é projetada para buscar resolução. Quando algo é previsível ou certo, o cérebro relaxa, mas quando algo é incerto, quando não é totalmente claro, o cérebro se ativa. Aplicado aos relacionamentos, significa que quando uma mulher demonstra uma leve ambiguidade emocional, não no sentido de ser fria ou distante, mas de não revelar imediatamente todas as suas cartas, a mente do homem entra em um estado de alerta e desejo elevados. O que isso significa na prática? Significa que após um momento íntimo, você não precisa se entregar completamente emocionalmente. Você não precisa contar toda a sua história de vida ou se tornar hiperdisponível. Você pode criar espaço, deixar margem para dúvidas, permitir que ele continue pensando em você. Por exemplo, não responda imediatamente a todas as mensagens. Mantenha seus próprios planos, suas próprias rotinas. Seja carinhosa, mas não intrusiva. Próxima, mas não carente. Esse espaço de incerteza cria uma sensação de valor emocional. O homem não sente que já a possui. Ele sente que precisa continuar investindo emocional e mentalmente para manter a conexão. E isso mantém o desejo vivo. Mas há algo importante que preciso enfatizar. Isso não deve se transformar em manipulação ou jogos mentais. A ambiguidade saudável é simplesmente o reflexo de uma mulher que não se abandona, uma mulher que aproveita o processo sem ansiedade, que não precisa controlar o tempo ou as emoções do outro. Os homens são atraídos por esse tipo de energia porque ela desperta seu instinto de conquista, mas também seu respeito. E o que tenho observado ao longo dos anos é que um homem não deseja o que lhe é dado sem esforço. Ele deseja o que percebe como valioso, como único, como algo que merece ser cuidado. Portanto, lembre-se, um pouco de mistério emocional, um pouco de espaço, um pouco de calma. Esses são ingredientes psicológicos que mantêm o desejo aceso muito depois do momento físico. Terceiro, a admiração genuína, validar sua identidade profunda. A maioria das mulheres sabe, pelo menos intuitivamente, que os homens gostam de se sentir admirados, mas poucas compreendem o verdadeiro poder psicológico da admiração genuína direcionada à sua identidade mais profunda e não apenas às suas conquistas externas. Deixe-me explicar algo que aprendi em minha prática. O cérebro masculino é biologicamente orientado para a busca de validação da identidade. Desde muito jovens, os homens recebem mensagens que os ligam à sua capacidade de serem fortes, competentes, confiáveis ou bem-sucedidos. E, embora alguns possam negar, todos os homens carregam dentro de si uma parte que anseia ser reconhecida por quem realmente são, não apenas pelo que fazem. Quando uma mulher sabe como tocar essa corda sensível, não com bajulação superficial, mas com palavras ou gestos que refletem uma verdadeira compreensão de sua essência, algo se abre dentro dele.
Ele não apenas se sente fisicamente desejado, mas também se sente visto e valorizado emocionalmente. Por exemplo, dizer a ele que você ama a maneira como ele resolve problemas, não apenas que ele é inteligente. Admirar sua paciência ou sua capacidade de proteger o que ama. Deixe-o saber que você valoriza o esforço dele, mesmo nas pequenas coisas que os outros não veem. A chave é que a admiração seja específica, genuína e não excessiva. Os homens percebem facilmente a bajulação vazia e isso gera desconfiança. Mas quando eles sentem que alguém realmente vê o que está por trás da fachada, seus esforços, sua essência, seus valores, uma conexão emocional profunda é criada. E aqui está a mágica. Quando um homem se sente admirado por sua verdade interior, ele não apenas se sente atraído por você, ele se sente impelido a proteger, cuidar e valorizar a mulher que foi capaz de vê-lo sem máscaras. Esse tipo de validação não acontece com frequência na vida de um homem. É por isso que, quando ele a recebe, torna-se inesquecível. Então lembre-se, não são a bajulação ou os elogios vazios que o fazem se apaixonar mais profundamente. É a admiração sincera por sua essência, por quem ele é quando ninguém está olhando. Quarto, a resposta de refúgio, quando você cria um espaço seguro sem dizer uma palavra. Existe um gatilho psicológico profundamente poderoso que poucas mulheres conhecem, mas que faz toda a diferença entre uma conexão superficial e uma que toca a alma de um homem. Esse gatilho não tem a ver com o físico ou com o que você diz. Tem a ver com como ele se sente emocionalmente perto de você. Em minha experiência clínica, observo que a mente masculina é programada para entrar em modo defensivo quando percebe julgamento, crítica ou pressão emocional. E embora muitos homens não expressem isso abertamente, o que eles realmente buscam em um relacionamento íntimo é um refúgio emocional, um lugar onde possam baixar a guarda sem medo de serem rejeitados, corrigidos ou atacados. Quando uma mulher sabe como criar esse espaço de calma, de aceitação silenciosa, sem precisar de palavras, ela ativa uma resposta de abertura emocional no homem. O sistema nervoso dele relaxa, a mente desacelera e, nesse estado, a atração se torna algo muito mais profundo. Isso não significa que você tenha que tolerar tudo ou aceitar qualquer comportamento. Significa que, em momentos íntimos e especialmente depois, você pode manter a presença dele sem invadir seu espaço emocional, sem pressioná-lo a falar, sem forçá-lo a compartilhar o que ele não está pronto para compartilhar. Por exemplo, em vez de perguntar o que há de errado ou no que você está pensando, você pode simplesmente estar presente, acariciar seu braço, sorrir gentilmente e dar-lhe espaço. Em vez de tentar preencher cada silêncio, você pode permitir que o silêncio seja um lugar de conexão, não de desconforto. Esse tipo de atitude desperta um instinto ancestral nos homens, o desejo de permanecer. Porque quando eles sentem que podem ser eles mesmos sem ter que manter uma fachada, quando sentem que não se espera que sejam sempre fortes ou perfeitos, cria-se um vínculo emocional muito difícil de romper. Muitos homens compartilharam comigo ao longo dos anos que as mulheres de quem mais se lembram não são necessariamente as mais bonitas ou as mais apaixonadas, mas sim aquelas que lhes permitiram descansar emocionalmente sem se sentirem julgados ou pressionados. Esse tipo de energia os atrai silenciosamente, mas de forma irresistível. E é aí que entra o seu poder. Você não precisa fazer nada extraordinário. Você só precisa cultivar a sua própria calma e, a partir dessa calma, oferecer a ele um espaço onde ele possa respirar. Quando você consegue isso, algo muito mais forte do que o desejo físico é criado. Um verdadeiro vínculo emocional é criado. Lembre-se, o desejo mais profundo de um homem não é ser desejado fisicamente, mas sim ser aceito emocionalmente.
E a mulher que consegue oferecer esse refúgio sem se perder torna-se alguém que ele nunca quer perder. Quinto, o sinal da autonomia, quando você não o persegue e permite que ele se aproxime. Um dos erros mais comuns que muitas mulheres cometem sem nem perceber é persegui-lo emocionalmente após a intimidade. Esse tipo de perseguição nem sempre é óbvio. Às vezes, se manifesta como ansiedade por uma resposta rápida, necessidade de confirmar sentimentos ou tentativa de forçar conversas profundas prematuramente. Mas o que observo em minha prática clínica é que, quando um homem percebe uma mulher como emocionalmente equilibrada, sem a necessidade de persegui-lo ou tranquilizá-lo, seu desejo de se aproximar aumenta naturalmente. O cérebro humano é programado para valorizar o que não parece uma obrigação ou uma imposição. Nos homens, esse princípio se intensifica porque muitos foram criados com a ideia de que devem manter sua independência emocional. Quando uma mulher demonstra que não precisa correr atrás para se sentir segura ou completa, ela envia um sinal poderoso que diz: estou bem comigo mesma, eu gosto dessa conexão, mas não dependo dela para me apoiar. Esse sinal, por mais sutil que seja, desencadeia uma resposta psicológica nos homens, a necessidade de investir emocionalmente nela por escolha própria e não por pressão externa. Imagine dois cenários. Após um momento íntimo, a mulher começa a enviar mensagens constantes. Ela busca validação para o que aconteceu. Ela precisa que ele expresse algo para se sentir segura. No outro cenário, a mulher aprecia o momento, demonstra afeto, mas segue com sua vida, sua rotina, sem ansiedade ou urgência. O segundo cenário não só mantém o desejo vivo, como também ativa o instinto de busca do homem, porque sua mente o leva a se perguntar: por que ela não precisa correr atrás de mim? O que há nela que a faz se sentir tão segura? Por que sinto mais falta dela quando ela não está correndo atrás de mim? E essas perguntas despertam o desejo emocional e físico com muito mais força do que qualquer estratégia forçada. Mas cuidado, não se trata de fingir desinteresse. Trata-se de construir uma verdadeira autonomia emocional. Uma mulher que não corre atrás é uma mulher que confia no seu valor e no fluxo natural da conexão. E essa energia se torna viciante. Então, lembre-se, não corra atrás, permita. E você verá como, sem fazer nada, ele será quem buscará se aproximar cada vez mais. Sexto, ancoragem sensorial. Como ativar o desejo dele? Através dos sentidos. A maioria das mulheres se concentra no que deve dizer ou fazer para manter a atenção de um homem, mas poucas entendem o poder silencioso do que ele sente através dos sentidos. Em minha prática, aprendi que o cérebro humano registra experiências com mais intensidade quando elas estão ligadas a sensações físicas. Um cheiro, um toque, um som. E essas memórias sensoriais são frequentemente armazenadas sem que a pessoa tenha consciência disso. É por isso que um homem pode não se lembrar de cada palavra que você disse, mas se lembrará de como você o fez sentir através de pequenos gestos sensoriais. Nesses momentos íntimos, os detalhes fazem toda a diferença. A suavidade de uma carícia lenta, o perfume da sua pele, o tom sereno da sua voz, até mesmo o ritmo da sua respiração. Tudo isso pode criar um impacto muito maior do que qualquer conversa, porque esses detalhes falam não apenas ao corpo, mas diretamente à sua mente emocional. Mulheres que entendem esse princípio não precisam forçar nada. Elas não tentam preencher cada espaço com palavras, nem buscam controlar a experiência. Elas simplesmente vivem o momento com plena presença. Elas o desfrutam sem pressa, sem ansiedade, permitindo que o momento flua naturalmente. Esse tipo de conexão gera algo muito diferente nos homens. Não apenas desejo físico, mas uma sensação de calma emocional, um desejo de permanecer, de prolongar esse bem-estar. E é justamente isso que faz com que a experiência fique gravada em sua memória.
Algo tão simples quanto um sussurro suave, uma risada discreta ou um carinho delicado pode se tornar uma âncora emocional que o fará se lembrar de você sempre que um estímulo semelhante cruzar seu caminho. O perfume que você usava, o jeito como você o olhava, o calor de um abraço silencioso, tudo isso tem um poder que as palavras nem sempre alcançam. A chave não é fazer isso com a mente ou com a intenção de manipular. Tem que vir de dentro de você, da sua própria capacidade de aproveitar e estar presente. Quando você se permite sentir e vivenciar plenamente o momento, ele não apenas o percebe, como também se sente atraído emocionalmente e não apenas fisicamente. Então, lembre-se, o que mais fica na mente de um homem não são as palavras, mas as sensações que o marcaram sem que ele sequer percebesse. E uma mulher que sabe como criar esses momentos se torna inesquecível. Sétimo, a porta para a vulnerabilidade. Como despertar o lado mais profundo dele sem exigir nada. Existe um nível de conexão que poucas pessoas alcançam, e ele é ativado quando um de vocês se permite ser vulnerável sem medo de julgamento ou rejeição. O que muitos desconhecem é que a vulnerabilidade autêntica, demonstrada no momento e da maneira certos, é um gatilho psicológico extremamente poderoso no coração de um homem. Muitos homens vivem presos a um papel que os força a sempre parecerem fortes, confiantes e emocionalmente fechados. A sociedade os ensinou que demonstrar sensibilidade ou fragilidade os torna menos dignos ou menos desejáveis. É por isso que, quando um homem encontra uma mulher que lhe mostra sua própria vulnerabilidade sem o fazer por fraqueza ou necessidade, algo dentro dele se agita. Um sentimento de abertura é ativado, levando-o a se conectar com ela em um nível que raramente experimenta. Mas existe uma linha muito tênue que a maioria não sabe como cruzar. Vulnerabilidade não significa se deixar dominar emocionalmente ou exigir que a outra pessoa cuide de nossas emoções. Significa ter a coragem de mostrar uma parte genuína do nosso mundo interior sem deixar de nos apoiar. Quando uma mulher, após um momento íntimo, se permite dizer algo simples, mas honesto, como: às vezes tenho medo de me abrir assim, mas gosto de como me sinto com você. Ela cria um espaço onde o homem também pode relaxar e se sentir vulnerável. E quando isso acontece, gera um tipo de desejo emocional que vai muito além do físico. Esse tipo de vulnerabilidade não é forçado. É um ato de entrega gentil, onde a mulher não precisa que ele a salve, a console ou lhe dê uma resposta perfeita. Simplesmente ela compartilha sua verdade e o deixa ser. Essa liberdade emocional é o que faz com que um homem, sem ser solicitado, se aproxime, se conecte mais profundamente e queira ficar. Na mente masculina, esse tipo de abertura ativa uma resposta protetora, mas também emocional, porque, no fundo, todo homem anseia por um lugar onde possa ser ele mesmo, sem ter que lutar para manter sua imagem. E quando ele encontra alguém que lhe mostra que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, mas de humanidade, ele começa a abrir as portas do seu mundo emocional. Mulheres que sabem como ocupar esse espaço não apenas criam desejo, mas também uma conexão real, porque o desejo pode acender e apagar, mas a conexão emocional permanece. E essa conexão é o que faz a diferença entre ser apenas mais uma mulher na vida dele ou se tornar a mulher em quem ele não consegue parar de pensar. Oitavo, a energia da autoestima, quando você projeta que se escolhe. Primeiro, há algo na energia de uma mulher que um homem sente sem que ela diga uma única palavra. Não se trata de beleza ou sedução física, ou mesmo da maneira como ela se comporta em momentos íntimos. Trata-se de algo muito mais profundo, como ela se valoriza. Quando uma mulher se escolhe em primeiro lugar, sua energia se transforma, não por arrogância ou frieza, mas por uma confiança tranquila que diz ao mundo: eu sei o meu valor e não preciso me perder para ser amada.
E essa vibração é o que faz um homem não apenas respeitá-la, mas também se sentir atraído por ela em um nível emocional muito mais profundo. Ao longo de minha experiência clínica, observo que os seres humanos valorizam mais aquilo que percebem como precioso e escasso. Uma mulher que transmite a ideia de que seu amor, tempo e dedicação não estão disponíveis para qualquer um, desperta no homem um desejo natural de cuidar, respeitar e manter-se por perto. Essas mulheres não caem na armadilha de perseguir, implorar ou se perder na ansiedade de tentar manter a atenção do outro. Elas apreciam a conexão, mas nunca a forçam. Estão presentes, sim, mas não precisam garantir seu lugar, porque sabem que seu valor não depende de como o outro as vê. E essa energia de autossuficiência se reflete em tudo, na maneira como falam, como se movem, como seguem com suas vidas sem parar, mesmo quando têm sentimentos fortes. A mensagem que transmitem é clara: eu escolho você, mas não preciso de você para ser feliz. E é justamente essa independência emocional que desperta no homem o desejo de ficar, de se aprofundar, de construir algo além do físico. A mulher que se escolhe em primeiro lugar é aquela que nunca se perde na espera, na dúvida ou na necessidade. E por isso mesmo torna-se a mulher que ele não quer perder. Então, lembre-se disso. O desejo mais forte nasce não quando você se apega, mas quando você se escolhe. Porque a mulher que se escolhe é aquela que sempre será lembrada e valorizada. Conclusão: agora você sabe que o que desperta um desejo verdadeiro e duradouro em um homem não tem nada a ver com truques ou perfeição. Tem a ver com a maneira como você ativa a mente e o coração dele através da sua energia, da sua presença e do seu valor interior. Se esta mensagem fez sentido para você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Eu me escolho, eu me valorizo e eu confio no meu poder interior. Até o próximo vídeo.